o presidente Lula se reúne nesse momento com o secretário norte-americano Antony Blinken. Ele chegou pouco depois das 9 da manhã. A reunião começou, por incrível que pareça, perto do horário. Eles seguem reunidos no terceiro andar. E os assuntos, embora o Planalto não goste de divulgar, segundo o governo norte-americano, segundo a embaixada norte-americana, são debater assuntos bilaterais e globais que interessam aos dois países e também a paz mundial, diz a nota. A gente sabe, no entanto, que o conflito, as rusgas recentes entre o Brasil e o Estado de Israel vão estar no centro das conversas. Ontem, os Estados Unidos fez duas posições que se contrapõem ao governo brasileiro. Vetou pela terceira vez uma proposta de cessar-fogo na ONU. Os Estados Unidos, como a gente sabe, é um dos 5 países com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Então, entre os 15 membros, só ele foi contra, mas mesmo assim a proposta é vetada. E também criticou publicamente, por meio do porta-voz do governo norte-americano, as falas do presidente Lula no domingo, que associaram os ataques, né, de Israel ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então, a reunião, por mais que o presidente Lula seja um aliado, tenha boas relações com o presidente Joe Biden, inclusive o presidente Joe Biden, norte-americano, ele tem melhores relações com o presidente Lula do que com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, mas eles estão de lados opostos nessa guerra, por assim dizer, em posições de que o presidente Lula e o Brasil vai insistir que os Estados Unidos interfira mais, seja mais atuante, por assim dizer, numa proposta de paz. Lembrando que os Estados Unidos seguem financiando militarmente o Estado de Israel e ontem disse que não acredita que haja um genocídio na faixa de Gaza. Ô Lucas, tem alguma entrevista coletiva prevista entre eles, algum comunicado em conjunto entre eles para o resultado dessa reunião? Porque, claro, a gente sabe o clima tenso aí dessa reunião depois dessa fala do Lula, né? Mas o que vai sair dessa reunião? Tem alguma coisa programada, não? Olha, Fabiola, por enquanto não. A gente segue perguntando, é uma das reclamações aqui entre nós que temos em relação ao Planalto e também ao Itamaraty. Eles ficam olha, não sei, depende, tudo depende, qual a pauta da reunião, divulgamos depois. Isso acontece bastante aqui no Palácio do Planalto, viu, Fabiola? Então, ainda não há certeza de que haja qualquer entrevista coletiva. A gente sabe, imagina, que o presidente não vai falar. A gente conhece aqui o Palácio do Planalto, seguimos no térreo e estamos meio posicionados aqui à minha esquerda, não dá para mostrar no vídeo, mas é onde tem a saída do elevador que leva ao gabinete presidencial, ao terceiro andar. A gente está posicionado ali. Ele entrou por aqui, não falou, disse que estava ansioso. Quando perguntamos sobre Gaza, ele não comentou e vai sair. Talvez ele fale na saída, aquela chamadinha que os repórteres dão, talvez ele se anime, mas não tem nenhuma entrevista coletiva marcada. Esperamos, no entanto, que soltem alguma nota, né? Falem alguma coisa. O presidente Lula, nesse momento, ele costuma usar muito as redes sociais, posta fotinho e fala um pouquinho do que foi tratado. Do lado americano, também não sabemos. Como eu falei mais cedo, a embaixada norte-americana foi a única a emitir alguma nota. O Itamaraty e o Planalto não se pronunciaram previamente. E eu acho que essa situação ainda ficou mais tensa, né, Lucas, depois de ontem, até da reunião do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos têm utilizado seu poder de veto para frear esse pedido que reúne líderes mundiais, inclusive com uma voz forte de Lula, por um cessar-fogo na faixa de Gaza, né? E os Estados Unidos têm agido dessa maneira. Então, por isso, essa tensão da reunião de hoje, Brasil e Estados Unidos de lados bem diferentes em relação a essa guerra. Acho que é o ponto mais crítico, né, Lucas? Sem dúvida, Fabiola. É esperado que o presidente Lula reforce esse pedido. Como eu já falei, foi a terceira vez que os Estados Unidos usou seu poder de veto para negar o cessar-fogo. Ontem ele foi o único dos 15 membros, o Reino Unido se absteve, os outros 13 países votaram a favor, mas como os Estados Unidos é um dos 5 únicos países que são membros permanentes
do Conselho de Segurança, ele tem poder de veto. O Brasil, por exemplo, que não é um membro permanente e é uma luta do presidente Lula desde a campanha de que o Brasil vire, se ele vetasse, se ele votasse contra, nada aconteceria, porque o Brasil não tem poder de veto. Ele soma a maioria. Já os Estados Unidos não é assim. Lembrando que em outubro o Brasil foi o primeiro país a propor no Conselho de Segurança, cerca de 20 dias, um pouco menos, depois que o conflito começou a colocar, e os Estados Unidos foi mais uma vez o único, foi pela primeira vez, na verdade, o único a vetar. À época, isso criou um desconforto no Itamaraty, tanto o chanceler Mauro Vieira quanto o presidente Lula foram a público criticar, não diretamente o veto dos Estados Unidos, optando por uma posição mais diplomática, mas criticar o poder de um único país, pensando que há 15 que votaram conseguir vetar essa proposta. Ou seja, o ponto de crítica do presidente Lula é falando, veja, se 13 foram a favor, se há uma maioria clara e explícita, inquestionável, por que não isso é seguido? Então, vai ser meio uma... Ao passo que o presidente Lula espera sim ouvir críticas do governo norte-americano à fala dele ao Holocausto, esse é um assunto, obviamente, muito sensível, e a fala tem sido criticada internacionalmente, em especial para os Estados Unidos, ele também vai colocar a posição de se falar, veja bem, então vamos tentar um acordo, um cessar-fogo, se para o país nenhuma das 3 opções apresentadas, a de ontem foi pela Argélia, né, o país africano, se nenhuma delas foi interessante, o que a gente pode fazer para, então, os Estados Unidos apoiar esse cessar-fogo? Eu acho que esse é o grande esperado da reunião, saber se o governo norte-americano mostrou ao presidente Lula, que tem encampado essa voz pelo cessar-fogo, qualquer disposição para aderir à ideia.